Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, caro leitor do Diário Oficial, telespectador da TV Câmara, público aqui presente. Eu trago mais uma vez essa tribuna a questão da discussão com relação ao pedágio urbano. Porém, antes de eu iniciar a minha fala, eu fiz aqui uma anotação de várias coisas que eu pretendo falar sobre o assunto. Eu tenho aqui duas reportagens. Uma que foi transmitida pela Rede TV, no dia 9 de março, e no mesmo dia, uma outra reportagem, ela foi transmitida pelo Jornal Nacional, na Rede Globo de televisão. Então eu quero pedir à assessoria a gentileza de apresentar a esta casa e aqueles que nos assistem a primeira reportagem, que foi a da Rede TV, falando sobre o pedágio. Para tentar diminuir o trânsito. E a medida não se restringe aos caminhões. Qualquer veículo, qualquer um, tem que pagar uma taxa especial para poder circular no centro da cidade. Obras, caminhões, lentidão e motoristas impacientes marcam presença nas ruas da capital britânica. Absolutely terrible. O trânsito está horrível, não consigo chegar a lugar nenhum hoje. Em 86 foi construído o que ainda é o maior rodoanel do mundo para diminuir o tráfego urbano. Mas em vez de resolver o problema, a rodovia acabou apelidada de grande estacionamento de carros, de tanto trânsito. Para evitar o congestionamento no centro da cidade, em 2003, a Prefeitura de Londres começou a cobrar os motoristas que circulassem pela área central. A taxa, que é chamada de Congestion Charge, custa 10 libras por dia, o equivalente a quase R$30. Já no primeiro dia, o trânsito diminuiu 25%, e isso se manteve ao longo dos anos. Os caminhões são tratados do mesmo jeito que os carros. Entre 7 da manhã e 6 da tarde, qualquer motorista que quiser andar por esta região, no centro de Londres, tem que pagar. E pode fazer isso pela internet, por mensagem de texto ou débito automático. A área é marcada com placas e letra C no chão. Todos os carros são registrados por câmeras. E quem não transferir o dinheiro em 24 horas recebe uma multa equivalente a R$340. Pelas ruas, a medida ainda divide opiniões. A cobrança deveria ser mais cara, algo como 20 libras. A taxa não ajuda em nada, é só uma forma de o governo ganhar dinheiro. Entre 2010 e 2011, Londres arrecadou quase R$500 milhões com o sistema. Por lei, esses recursos devem ser aplicados em transporte público. É mais um jeito para incentivar as pessoas a deixarem seus carros em casa e diminuir os congestionamentos. Bom, essa ideia poderia funcionar aqui em São Paulo, claro, se o transporte público funcionasse como deveria. Eu quero também apresentar aos senhores uma outra reportagem que no mesmo dia ela saiu no Jornal Nacional, na Rede Globo de televisão. Sobre essa edição, com uma declaração que nós exibimos aqui ontem numa reportagem sobre a tentativa de diminuir os congestionamentos de trânsito na maior cidade do Brasil. O urbanista Cândido Malta disse que a prefeitura estava empurrando o problema para frente ao restringir os horários de tráfego de caminhões, porque as ruas de São Paulo recebem 800 veículos novos por dia. Vamos rever. Está havendo uma preferência para o automóvel. As soluções que têm sido empregadas são paliativos que adiam o problema. Mas então qual seria a solução do urbanista para esse problema e quais seriam as alternativas? É o que a gente vai ver agora na reportagem de José Roberto Burnier. Professor que estuda o problema há muitos anos, Cândido Malta propõe uma alternativa que, segundo ele, pode ser implantada em 4 meses. A ideia é restringir a circulação de automóveis no centro expandido de São Paulo, a mesma área onde vigora hoje o rodízio de veículos. E para o professor, a melhor forma disso funcionar é mexer no bolso de quem usa carro. É o pedágio urbano, uma medida que grandes cidades como Londres, Estocolmo e Milão já adotam. De um lado apela ao bolso, mas de outro lado apela ao bom senso dele, porque ele vai pagar no pedágio cobrado muito menos do que o tempo perdido, do valor do tempo perdido. Pelas contas da Fundação Getúlio Vargas, o tempo perdido por ano na cidade de São Paulo custa 33 bilhões de reais. Mas como funcionaria o pedágio urbano? Digamos que o pedágio urbano já estivesse em vigor. Então seria assim. Nós estamos aqui na Marginal Pinheiros, a área do centro expandido começa depois dessa ponte.
Mas para a gente entrar com o carro ali, a gente tem que pagar pedágio. Aí, um aparelhinho instalado aqui no para-brisa do carro emite um sinal para um sensor que está lá do lado de fora, no poste ou no viaduto. Esse sensor faz a cobrança eletrônica, como já é feito hoje em algumas rodovias do país. De acordo com a proposta, o valor do pedágio seria de R$ 4,00 e o dinheiro arrecadado seria usado para a ampliação das linhas do metrô. Até que a cidade tenha linhas de metrô suficientes para melhorar a circulação das pessoas, o professor propõe que micro-ônibus confortáveis e com ar-condicionado, como os que já são usados em Porto Alegre, façam o transporte de quem deixou o carro em casa. Eu estimo, numa avaliação preliminar, cerca de 3 mil veículos, 3 mil micro-ônibus. Então, se você tira 450 mil carros e no lugar põe 3 mil ônibus, veja aí a grande vantagem que é essa substituição. Eu coloquei aqui essas duas reportagens para trazer de volta essa discussão. Eu sei que é impopular discutir essa questão do pedágio urbano, mas escrevam uma coisa, agora é questão de tempo. Com certeza um dia vocês verão pedágio urbano em São Paulo. É uma questão só de tempo. E eu vou dizer para vocês por quê logo mais adiante. A cidade de Singapura, ela tem hoje 5 milhões de habitantes. Portanto, Singapura tem menos da metade da população de São Paulo, que ultrapassa a 11 milhões. Singapura foi a primeira cidade a implantar o pedágio urbano em 1975. Foi quando Singapura, a primeira cidade, ela colocou o pedágio urbano. Até 1988, a cobrança ainda era manual, não se tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, a partir do ano de 88, é que eles passaram a usar a mesma tecnologia como essa que nós temos hoje no Sem Parar. Então, foi aperfeiçoado o sistema de cobrança do pedágio urbano em Singapura. A outra cidade que instalou em seguida, após Singapura, foi Londres. Em Londres, a população é de 8 milhões de habitantes. É a população da cidade de Londres. É menos de 3 milhões. Londres tem 8, São Paulo tem mais de 11. São 3 milhões de diferença. E lá eles colocaram o pedágio urbano na cidade de Londres. O pedágio foi criado no ano de 2003, lá na cidade de Londres, e o prefeito que criou lá o pedágio urbano, aparentemente impopular, ele fez um plebiscito 6 meses depois da implantação. Ele fez um plebiscito para saber o que a população queria. Acabar com o pedágio urbano ou manter o pedágio urbano. A população votou favorável à continuação do pedágio urbano. E por que eles votaram favoráveis? Porque o pedágio urbano em Londres reduziu em 25% o número de carros que transitavam no centro da cidade. Portanto, deixou de circular no centro de Londres, a cada 4 veículos, um veículo parou de circular no centro da cidade. E houve uma melhoria muito grande da circulação de veículos na cidade. Então vejam os senhores que em Londres a população queria e quis que o pedágio continuasse funcionando. E olha o custo, lá em Londres, 10 libras, que claro que para o Brasil é um exagero, custa R$30, o custo do pedágio na cidade de Londres. E se o motorista não pagar no prazo de 24 horas o pedágio que ele usou, ele paga R$340 de multa. É o que equivaleria aqui no Brasil. A fiscalização é feita através de câmeras. O motorista que passa naquela região onde tem o pedágio, se ele não pagar o pedágio, através do registro nas câmeras,
ele tem que pagar. Se não pagou em 24 horas, ele recebe a multa em sua casa. E uma coisa interessante, senhor presidente, o prefeito de Londres recebeu lá em Londres o presidente americano, Obama, com sua comitiva. E eles passaram pelo pedágio e não pagaram. O prefeito mandou a conta para a embaixada americana. Ele mandou cobrar o presidente dos Estados Unidos e toda a sua comitiva, porque passaram pelo centro, aonde deveriam pagar pedágio, e não pagaram. Mandou cobrar. Temos aqui outros dados que eu considero importantes, como é o caso também de Estocolmo. Estocolmo, na Suécia, o pedágio urbano começou a funcionar lá em 2007. 7 meses depois da instalação, houve um plebiscito. Por maioria, a população aprovou a manutenção do pedágio urbano lá em Estocolmo. A região metropolitana em Estocolmo, ela tem 2 milhões de habitantes. Veja o senhores, a região metropolitana inteira tem 2 milhões. A nossa região metropolitana inteira tem mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões, quer dizer, Estocolmo, que tem 10% da quantidade de veículos, 10% da quantidade de veículos, eles colocaram lá o pedágio urbano. E diz aqui, as informações que tenho lá de Estocolmo, que nos horários de pico, o pedágio conseguiu reduzir 40% do número de veículos que funcionavam no horário de pico lá na cidade de Estocolmo. Outra cidade que implantou o pedágio urbano, Bogotá, ou melhor dizendo, Bogotá, que tem 7 milhões de habitantes, a prefeitura de Bogotá anunciou em fevereiro passado que planeja implantar o pedágio urbano, iniciativa que será pioneira na América Latina. Então vejam que Bogotá, que tem 7 milhões, portanto, 4 milhões a menos do que São Paulo, Bogotá pretende instalar o pedágio urbano. E temos outras cidades que já que também cobram pedágio urbano, como Irlanda, Milão e também Milão na Itália. E em Nova York foi formada uma comissão que já está estudando para a implantação do pedágio urbano em Manhattan. Então já há um estudo, uma comissão em Nova York formada também para instalarem lá o pedágio urbano. Nesse sentido, eu quero falar um pouco da nossa cidade, já que eu dei um giro por várias cidades do nosso mundo, onde o pedágio urbano já está funcionando. São Paulo, nós temos hoje mais de 11 milhões de habitantes, maior do que todas estas cidades. A frota, vejam o tamanho da frota que nós temos aqui em São Paulo. Nós temos 11 milhões de habitantes e temos 7 milhões de automóveis, 7 milhões de veículos. Vejam, senhores, numa população de 11 milhões, nós temos 7 milhões de veículos. Segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo, em 1970, São Paulo tinha uma frota de 965 mil veículos. Em 1970, portanto, há 42 anos atrás, São Paulo tinha menos de 1 milhão. Há 42 anos atrás, São Paulo tinha menos de 1 milhão de automóveis. E a cidade contava com 14 quilômetros de ruas e avenidas. Veja bem, menos de 1 milhão de automóveis e nós tínhamos 14 mil quilômetros de avenidas, de ruas e avenidas. Hoje, nós temos 7 milhões de automóveis. E sabe quanto nós temos de ruas e avenidas? 17 milhões. Portanto, em 42 anos, a nossa cidade, que tinha 14 mil quilômetros de ruas e avenidas, hoje ela tem 17 mil quilômetros. Em 42 anos,
aumentou 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. E o número de automóveis aumentou 620%. Sabe quantos carros entram em circulação por ano na cidade de São Paulo? 200 mil automóveis por ano, só na cidade de São Paulo, sem contar a Grande São Paulo. Porque circula na nossa cidade não apenas os moradores de São Paulo, mas aqueles que moram em Guarulhos, Osasco, Diadema, Santo André, São Bernardo, São Caetano, em todas as cidades ao redor da nossa capital. Nós temos aí mais de 20 milhões de pessoas, portanto, nós vamos ter mais de 15 milhões de automóveis e nós temos uma grande parcela desses automóveis que circulam também aqui na cidade de São Paulo. Então vejam os senhores que o aumento de 620% foi o aumento do número de veículos. Então aqui nós temos uma resposta. É por isso que os congestionamentos aumentam, porque aumenta o número de automóveis, 200 mil por ano, mas não aumenta o número de ruas e avenidas. O número de ruas e avenidas continua o mesmo. Então, como é que você pode aumentar 620% o número de automóveis em 42 anos, 620%, e o número de ruas e avenidas aumentou 21%. Por dia circulam na cidade de São Paulo, pasmem os senhores, 2,5 milhões de veículos circulam no centro de São Paulo. 2,5 milhões de veículos. Imaginem os senhores, Uruguai tem 3 milhões de habitantes. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Praticamente um país inteiro, como o Uruguai, circula no centro da capital de São Paulo. Portugal tem 9 milhões de habitantes. Portanto, 1/3 de Portugal, praticamente, 1/3 de Portugal circula aqui na cidade de São Paulo. E se nós pegássemos o Brasil, que tem em torno de 190 milhões de habitantes, nós temos quase que 1,5% do Brasil anda no centro de São Paulo todos os dias. Então vejam que a nossa cidade, a cada dia, ela se torna insuportável. E diante disso, foi que o urbanista Cândido Malta, ele calcula que o pedágio urbano, são palavras de um estudioso, de um dos homens mais competentes e conhecidos de São Paulo, não só de São Paulo, mas também do Brasil. Ele diz que, calcula que com o pedágio urbano, nós tiraríamos de circulação, pelo menos, 450 mil carros deixariam de circular aqui no centro de São Paulo. O Cândido Malta também afirma que sem o pedágio urbano não vamos conseguir sair da situação existente. Não são afirmações do vereador Carlos Apolinário, é do urbanista Cândido Malta. Segundo ele, a cidade de São Paulo ganha 200 mil novos veículos por ano. Diz mais Cândido Malta, para manter o trânsito como está, seria preciso construir a cada ano 50 quilômetros de avenidas de mão dupla, com 4 faixas de cada lado. Portanto, impossível de nós construirmos mais 50 avenidas com 4 mãos para cada lado para resolver a questão do trânsito. Temos aqui também a fala de um outro homem conhecido na nossa cidade, que é o atual secretário de Meio Ambiente, que é Eduardo Jorge. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo em 29 de dezembro passado. Ele disse: é preciso ação mais severa quanto ao uso insustentável de carros movidos a combustível fóssil. Então vejam que o Eduardo Jorge, que é o atual secretário, ele diz que precisamos tomar
medidas para resolvermos a questão dos automóveis. E nós temos uma saída, nós temos uma lei federal, a Lei Federal número 12.587 de 2012, sancionada pela presidente Dilma em 3 de janeiro, que ela autoriza, a presidente Dilma, ela sancionou uma lei que autoriza os municípios a cobrar pedágio urbano para diminuir o trânsito de automóvel. Então, lei aprovada no Congresso Nacional, sancionado pela presidente Dilma, permitindo que os municípios criem o seu pedágio em suas cidades. Uma informação importante: o principal objetivo desta lei, além de reduzir a emissão de poluentes, porque cerca de 90% da poluição no centro da cidade, 90%, é produzida por automóveis no centro da cidade. Quando possível, e a nível Brasil, 50% em média da poluição em todo o território nacional, não só no Brasil, mas no mundo, é produzido também por veículos automotores. Então veja que o pedágio urbano, ele resolve o problema do trânsito, ele diminui a poluição e dá uma vida menos estressante para aqueles que querem andar em São Paulo. E no projeto que apresentei em 2008, portanto, há 4 anos atrás, está escrito lá que todo o dinheiro arrecadado pelo pedágio deve ser aplicado no metrô, que é um transporte de massas de interesse da maioria da população, e também nos ônibus, que é o transporte coletivo. Então, se nós quisermos ter uma cidade mais humana, menos poluída, uma cidade melhor, e que nós podemos trabalhar e nos locomovermos dentro da cidade, nós não temos que inventar. Basta copiar aquilo que tem em Londres, Singapura e tantas outras cidades para resolver o problema do trânsito e do meio ambiente. A única coisa que eu fico triste, e vou dar a parte a Vossa Excelência, que me deixa triste, é que eu estou há 4 anos falando sobre essa questão do pedágio urbano. Já subi nessa tribuna pelo menos umas 20 vezes para falar sobre o pedágio urbano. Não sou candidato à reeleição para vereador, não sou candidato à reeleição. Meu mandato vai só até 31 de dezembro desse ano. Não serei candidato. Mas uma das tristezas que eu tenho é que um assunto como este, eu gostaria que todos os meus colegas vereadores viessem à tribuna para debater, falando contra, falando a favor, debatendo a questão do trânsito da nossa cidade, que é um grande problema que nós temos. Infelizmente, de forma respeitosa, eu estou dizendo isso aos meus colegas, eu estou falando apenas para o telespectador da TV Câmara e para aqueles que leem o Diário Oficial e para os senhores que hoje nos honram aqui com as suas presenças. Porém, ainda que o pedágio urbano não seja discutido por esta casa durante estes meses que restam do meu mandato, eu voltarei para casa no dia 1º de janeiro com o meu dever cumprido, sabendo que usei a tribuna, usei o meu mandato para discutir aquilo que eu entendo que é melhor para São Paulo. Posso até estar errado, posso até estar enganado, mas eu subo na tribuna sempre para discutir os problemas da nossa cidade.